O filme de Five Nights at Freddy's 2 finalmente saiu, e ele chegou dividindo opiniões. Muitos dizem que o filme é bobo, que o filme não tem terror, tem gente dizendo que é até pior que o primeiro. E apesar de concordar com alguns pontos e com as pessoas que talvez não tenham gostado do filme, como fã eu preferi esse mesmo. Eles nos prometeram algumas melhoras referente às coisas bobas que a gente teve no primeiro e realmente teve menos coisas bobas. Claro, ainda tem algumas cenas que são desnecessariamente engraçadas, mas nesse ponto não tem como negar que hoje em dia Five Nights at Freddy's é isso, não só nos filmes, mas nos jogos também. Infelizmente, aquela visão daquela atmosférica sombria que a gente teve nos primeiros jogos, na primeira era do Scott Cawthon, acabou. A visão que temos hoje de Five Nights at Freddy's é essa coisa mais Security Breach, Secret of the Mimic, etc. E esse é o aspecto que tem se pegado nos filmes. E quanto mais a gente ficar se estressando com coisas assim, mais a gente vai não se permitindo gostar das coisas que vão sendo lançadas. Claro, eu não tô defendendo o filme, ele tem sim defeitos que precisam de alterações no terceiro. Mas apesar do filme não ser esse terror cabuloso, eu acho que vale mais o filme ser divertido. E eu acho que é isso que os filmes são. Eu acho que os filmes, apesar de defeituosos, são sim divertidos. Eu já falei que esse filme ele tem um aspecto muito dos anos 2000. Até porque o filme se passa nos anos 2000. Acredito que se o filme tivesse lançado nessa época sem nenhum tipo de vínculo com os jogos, não teria tanta gente caindo em cima matando. Mas e vocês? O que vocês acharam do filme? Bom, eu gostei. Pra caramba, eu vi 2 vezes no cinema. E eu tive uma ideia de fazer um vídeo tentando roteirizar como é que seria um Five Nights at Freddy's 3. E bastante gente comprou. Mas eu teria que esperar pra ver o segundo filme. E quando eu vi o jeito que o filme acaba, eu não consigo ver que linha eles vão seguir. E tem muita coisa que ou eu desperdiçaria ou eles desperdiçariam. Então o vídeo não vai ser exatamente um roteiro, mas um debate sobre o que cada personagem pode estar fazendo no filme. Em palavras melhores, um debate sobre o que os núcleos dos personagens vão estar fazendo, como a Marionette e a Vanessa, o Mike e a Abby, o que o Henry vai estar fazendo, Springtrap, o Michael, por aí vai. Então se você gostou da ideia, acompanha o vídeo aí, se você quiser dar um ponto nos comentários, fica à vontade. Então é isso, bora pro vídeo. Já que o segundo filme acaba com ela, nada mais justo do que começar falando dela. Ou delas. O segundo filme acaba com um cliffhanger desgraçado, com a Marionette possuindo a Vanessa. E fica vasto se isso vai ser algo para ser resolvido no começo do filme ou se isso vai ser uma trama ao longo dele. Muita gente diz que parece que a Vanessa aceitou a possessão da Marionette. E no momento de fragilidade, eu acredito que possa até ser verdade. Muita gente também diz que com essa possessão, a Vanessa pode enlouquecer e virar a Vene. Eu não sei se eu acho possível, mas eu gostaria bastante de ver a Vene sendo bem aproveitada nos filmes. Claro, também gostaria que a Vanessa fosse salva no final. A personagem sofreu ao longo dos 2 filmes inteiros para ter um final assim. E com o áudio do final, o Henry diz que a Marionette está bem atrás do Mike. Então provavelmente é nessa cena em que a Vanessa, a Marionette, ataca ele, após ser possuída. Mas também ficou subentendido que quem tá atacando o Henry é a Marionette. Então talvez o equipamento que o Henry tá dizendo que tá usando pra rastrear os animatronics esteja atrasado, sei lá. Então a gente vai ter um reencontro do Henry com a Charlie no terceiro. Então a gente já sabe que isso vai acontecer. Talvez seja isso que desprenda a Charlie da Vanessa. Talvez haja um arco de redenção do Henry, ele peça desculpas a Charlie, ela perdoe ele, não sei. Bom, eu tenho uma teoria de qual vai ser o fim da Marionette nesses filmes. Não exatamente o fim, mas como é que ela vai superar esse ódio. Bom, já sabemos que ela vai reencontrar com o Henry, o que não quer dizer exatamente que vai ocorrer um perdão ali, porque ela tá pura no ódio. Mas a gente sabe que quando a Marionette possui alguém, ela de certa forma se funde com a pessoa mesmo, começa a saber das memórias da pessoa. Isso a gente vê quando ela fala, quando tá na Abby, né? Do negócio de se esconder atrás da porta no esconde-esconde. Então talvez com a Marionette na cabeça da Vanessa, ela descubra que quem matou ela foi o pai da Vanessa. Não necessariamente ela passaria a odiar a Vanessa por causa disso, não acho que faça tanto sentido. Mas ela passaria a depositar o ódio não nos pais, mas sim no assassino, que agora ela sabe quem é.
Então acredito que a partir desse ponto a Charlie não exatamente se juntaria com os bonzinhos, mas ficaria do lado certo. Talvez, a saber a verdade, o Henry conseguiria colocá-la pra dormir e no final, no confronto final, o Henry tentaria acordar ela pra ela ajudar no confronto contra o Springtrap. Em contrapartida, eu acho que os personagens tentando ajudar a Vanessa a se libertar, acho que o Mike não vai abandonar a Vanessa, eu acho que ele vai tentar salvar ela assim no final das contas. Eu acho que isso vai servir como o arco de superação dela pra isso. Não exatamente de uma forma limpa, né, mas tipo, encontrei o meu lugar, sabe? Sou parte disso. Então é isso que eu acho que vai acontecer com a Vanessa e a Marionette nesse filme. Acho que não vai se estender muito essa possessão, esse arco de Vanessa do mal. Eu queria aproveitar para falar de um tópico bem curto, que é os Withers Animatronics, que ficaram inteiros no final do segundo filme. Muita gente acha que a Marionette pode controlar eles no terceiro filme, mas eu acho que não, porque eu acho que ficou subentendido que os Withers, eles foram ligados através dos toys, do sistema dos toys. A Marionette controla os toys e os toys conectados no sistema podem religar os Withers. E como os toys foram destruídos, acredito que não seja possível. Agora vamos falar do Michael, o Springtrap e a Fazbear Frights. O Michael, no final do filme, ele diz que eles vão se disfarçar muito bem, se referindo a ele e os Toys Animatronics. E a Fast Fest, sendo uma espécie de festival cultural, assim, da cidade, acredito eu que a Fast Fest vai durar, tipo, mais de um dia. Tipo, uns 2 ou 3 dias, menos de uma semana, assim. Tipo o Dia do Índio aqui no Brasil. E com o final do filme, na cena pós-crédito, eles citam a tal casa assombrada e encontram o Springtrap, acredito eu que a Fazbear Frights vai ser uma atração da Fast Fest. Eu espero muito que esse filme faça uma Fazbear Frights gigante, pra eles não pegarem o tema do primeiro filme, que é o terror se passar na pizzaria, e nem o do segundo, que é terror escrachado na cidade. Acho que fica uma mistura boa dos dois. Voltando para os personagens, eu acredito na possibilidade do Michael não exatamente ter criado, mas ter um envolvimento na criação da Fast Fest, da ideia do festival e da Fazbear Frights. Quando ele cita que jogou lenha na fogueira, fica entendido que ele tá falando de acordar a Charlie. Mas como eles estavam falando da tia Jane ter desencadeado o interesse da cidade pela Fazbear, acredito eu que jogar lenha na fogueira signifique ele ter um envolvimento nisso. O que pode nos dar a entender que o filme pode até começar com uma cena do Michael reencontrando Springtrap quando eles já levarem ele pra Fazbear Frights. Digo mais, eu acho que o nome Springtrap dentro do filme pode até ser citado pelo Michael. E com esse Michael vilão, servindo para representar o Michael dos jogos ali na época do FNAF 1, 2, eu acredito que a dinâmica entre o William e o Michael trabalhando juntos possa ser algo que nos dê uma visão mais clara de como isso funciona. Com o Michael tentando toda hora orgulhar o Springtrap, não parando de falar. Em algum momento o Springtrap dá um tapa na cara do Michael, joga ele pro lado, sei lá. Enquanto ao Springtrap, por favor, quero essa postura bizarra que o personagem tem no FNAF 3. Acredito que isso pode ser destruído com o fato dele ser um tagarela durante o filme. Eu acredito bem na possibilidade da Blumhouse acabar fazendo isso. Vamos torcer pro Springtrap ser representado muito bem nesse terceiro filme. Eu já falei, eu acho que o filme nunca vai ser um filme tão violento assim. Mas eu acho que o Springtrap precisa matar nesse filme. Funcionário da Fazbear Fright, gente na Fast Fest, não sei, eu não quero ver ele matando criança. Estranhamente eu não consigo imaginar o Springtrap do terceiro jogo matando criança. Eu quero ver ele matando adulto, confronto. Gostaria de ver ele matando no ritmo, mesmo ritmo que o Michael Myers nos filmes de Halloween, esses últimos que saíram. Pra no final ter um confronto fortíssimo no incêndio entre o Mike e o Springtrap, que é o que o Matthew Lillard tá prometendo pra esse terceiro filme. Eu acredito que uma ideia muito boa também seria que o Springtrap revelasse que ele matou o Garrett porque ele tinha uma rixa com os Schmidt. Sei lá, alguma coisa que o pai do Mike fez pra ele, não sei. Porque pra mim fica um pouco suspeito o William saber quem é o Mike Schmidt lá no primeiro filme só de ler o nome dele. Tipo, quantos Schmidts existem pelo mundo, quantos Mikes existem pelo mundo, quais as chances, tá ligado? Ainda mais no segundo filme, quando a Vanessa fala que eles não fizeram nada de errado, o Michael fala que o pai deles discordaria disso. Claro, ele pode estar se referindo à morte do William, mas pra mim fica um pouco suspeito. Eu acho legal se tivesse isso, tipo, o William revela que o pai do Mike fez alguma coisa pra ele, sei lá, o pai do Mike escreveu a manchete sobre a morte das crianças que levou o fechamento da Freddy's, aí ele foi lá e matou o filho dele, nossa.
Apesar de eu achar possível que o sequestro do Gary seja um fim levado para os experimentos do FNAF 4. E falando em experimentos, vamos falar dela, Circus Baby, que aparece nesse filme. Ela existe, tem olhos verdes, o que indica possessão. Ela pode ser possuída pela Elizabeth Afton ou muita gente diz que pela verdadeira Vanessa, que essa aí que a gente acompanha é uma robô que nem a Charlie. Eu não acho que isso funcionaria nos filmes. Acredito sim que tem uma Elizabeth. Mas ela vai aparecer nesse terceiro filme? Ela vai ter algum papel? Ela e os Phantasms? Será que a gente vai ver alguma coisa do Sister Location? Ou até do FNAF 6? Bom, se forem ter só 3 filmes mesmo, acho que sim. A Baby vai ter um papel nesse terceiro filme. O que não é algo que eu quero um filme do FNAF 3, eu quero que cada filme renda um jogo pelo menos até o 6. Então não espero que a Baby e os Phantasms tenham uma trama ao longo desse terceiro filme. Eu acho que esse filme, ele pode sim dar ganchos para continuações. Eu acho que o Springtrap pode até pedir pro Michael ir no Sister Location e a gente vê um futuro filme disso. Mas eu acho que esse terceiro filme, eu acho que devia seguir que nem os 2 primeiros e focar nos jogos que eles estão adaptando. Springtrap, os Phantoms, é isso que eu quero ver nesse terceiro filme. O incêndio, o embate, esse suposto embate final, né? Bom, nos 2 primeiros filmes a Abby tem praticamente a mesma trama. Ela é meio que amiguinha das almas, ela se comunica com eles e no final ela tem que ser salva pelo Mike. Eu acho que um jeito bom da Abby ser usada nesse terceiro filme, é uma coisa que tava no roteiro que eu tava escrevendo, é que as almas, elas iriam ser afetadas pelo retorno do William, seria algo que incomodaria elas, deixaria elas em desarmonia, tá ligado? E seria algo que a Abby sentiria ao longo do filme, algo que indicaria que o Springtrap voltou. Só que com as almas descansando fica um pouco difícil de usar isso. Eu acho que seria bom se, após as almas descansarem, a Abby seria sensitiva do retorno do Springtrap. Ela meio que herdaria isso, sabe? Então ela que alertaria do retorno do Springtrap, apesar de todos já estarem cientes de que isso iria acontecer. Ela teria um papel levemente semelhante a Gwen de Telefone Preto 2, né? Ela sentiria as coisas, avisaria, iriam contar. Eles teriam que prestar atenção nas coisas que a Abby tá sentindo para saber como enfrentar essa ameaça. E quanto ao Mike, eu não consigo ver muita coisa referente ao que ele poderia estar fazendo. Se fosse ter um desenvolvimento a respeito do passado dos Schmidt, eu acho que seria isso algo muito bom trabalhado com flashbacks para aprofundar esse personagem. Eu acho que algo perfeito para transformar o Mike finalmente num personagem levemente interessante seria ele se arrepender do que fez com a Vanessa no final do filme e ele salvasse ela, ele tentasse realmente salvasse ela e se arrependesse para se desculpar no final do filme, ao mesmo tempo que também se preocupa em cuidar e ouvir o que a Abby tá passando no final do segundo filme. Eu acho que seria bom nesse filme se o Mike e o Henry fossem uma espécie de dupla e também passassem pela mesma coisa, mas no sentido diferente. Tipo, o Mike, ele tá preocupado em recuperar a Vanessa, ele quer salvar ela das mãos da marionete, enquanto o Henry quer se redimir por ter deixado a filha morrer e se tornado a marionete. E agora a marionete e a Vanessa são a mesma personagem, né, com a marionete possuindo a Vanessa. E seria muito bom se os dois estudassem juntos pra parar essa ameaça, sabe? Tipo, eles começassem a conversar, contar as coisas um pro outro. O Mike contaria das coisas do Garrett e o Henry finalmente contaria das verdades sobre o William Afton, a fundação da Fazbear. Quem sabe a gente já não seria introduzido até a Fredbear's Family Diner, que tem que existir. Eu acho que a Fredbear's tem que existir, porque se existe o Fredbear e o Springbone, eles têm que ter existido uma Fredbear's Family Diner. Por mais que a Fredbear's Family Diner seja um restaurante que é mostrado mais no FNAF 4 e o filme foque mais nos 3 primeiros jogos, a Fredbear's ela já é citada no FNAF 2 pelo Funny Guy, então a Fredbear's não é uma invenção do FNAF 4. Eu acho que a Fredbear's tem que ser citada em algum momento. Acredito que assim como no FNAF 2, alguma coisa tem que levar o Mike até a Fazbear Frights pra fazer uma espécie de gameplay, que nem no segundo, e enfrentar o Springtrap. Eu gostaria que o incêndio, ele não fosse algo acidental. Eu acredito que nos jogos o incêndio foi algo acidental, porque o jogo todo fica falando que a fiação é uma merda. Então eu não acho que o Michael dos jogos causou um incêndio. Mas eu acredito que nesse filme seria bom se o Henry causasse um incêndio, sabe? Seria até bom se eles achassem as coisas do William Afton, descobrisse que o fogo destrói as almas, e o Henry tentasse botar fogo no lugar, e enquanto o Michael e o William se enfrentassem e levassem ao fim do filme, né? Com o William morrendo, caso esse seja o último filme, ou deixando aberto o que aconteceu com ele, caso eles vão se estender até o 6.
Agora, tendo ou não mais filmes, eu acho que esse terceiro ele tem que fechar o ciclo. Que nem os jogos mesmo. Os 3 primeiros jogos, né? Possessão das Almas, As 5 Crianças e tudo mais. Eu acho que a partir do 4º filme, eles têm que dar um foco pro passado. O William, o Henry, a família Afton. Acho que não dá pra ter Mordida de 83. Eu acho que seria bom um 4º filme com o Garrett sendo sequestrado e passando pelos experimentos do FNAF 4, um aprofundamento nos experimentos do FNAF 4 e o passado dos experimentos, o William, a família Afton e tudo mais, como eu disse. Enquanto o 5º filme esperaria que fosse realmente o City Location, com o Michael indo ver o que aconteceu com a irmã depois do FNAF 3, caso o William cite isso pra ele e desperte uma curiosidade. Com tudo terminando com um filme do Pizzeria Simulator, com os Scrap Animatronics soltos pela cidade, e depois o Henry faz o plano e o Mike vai lá ajudar, a Vanessa também. Enfim, eu gostaria que esse 6º filme, se tivesse, algum ponto dos filmes tivesse um time skip, pra gente ver mais uma passagem de tempo e não ver tudo acontecendo tão colado. Bom, eu acho que isso é tudo que a gente pode esperar do terceiro filme. Eu espero mesmo que nesse terceiro filme seja um filme mais FNAF 3 mesmo, mais sombrio. Porque, pô, o vilão é o Springtrap, né? Só o Springtrap. Quer dizer, vai ter o Michael também, né? Mas não deixa de ser o filme do Springtrap. Mas enquanto a você, o que você espera de FNAF 3 o filme? O que você espera de mais filmes? Me falem suas expectativas e teorias pro terceiro filme aqui nos comentários. É isso, espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo. Eu vou ficando por aqui e fim da comunicação.